Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre clima e hidrografia do Brasil. Então, pessoal, como fatores que atuam no clima, nós temos a latitude, as altitudes, a maritimidade, a continentalidade e as massas de ar. Então, o que acontece? No Brasil, grande parte do território é relativamente próximo à linha do Equador, certo? Se encontrando na região intertropical. Nós temos áreas de grande maritimidade, né? Ou seja, áreas que são banhadas pelo Oceano Atlântico, e esse oceano também influencia no clima. Em relação a altitudes, grande parte do território nacional tem altitudes modestas, então a gente não vai ter regiões marcadas por uma altitude muito elevada, certo? Então aqui a localização do Brasil, com grande parte do seu território ao sul da linha do Equador e no oeste do meridiano de Greenwich. Aqui, pessoal, esse desenho mostra o que? As zonas climáticas da Terra, né? Então nós temos a zona quente, né, ou chamada também de intertropical, que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que grande parte do Brasil está dentro dessa porção. Nós temos a zona temperada sul, a zona temperada norte, a zona fria do norte, né, a zona polar ou glacial ártica, e a zona fria do sul, poderia se chamar de zona glacial ou polar antártica. Então, gente, em relação às massas de ar, nesse mapa a gente vê as massas de ar que atuam no Brasil. A massa de ar ela vai sempre carregar com ela as características do local onde ela se origina. Então, aqui, a massa equatorial continental, ela é quente e úmida, né? E ela vai carregar com ela essa influência. Aí temos a massa equatorial atlântica, quente e úmida, né? E que vai trazer umidade para o interior do continente. Temos a massa tropical continental, tá? Que ela é quente e seca, ela vai se originar na depressão do Chaco e vai permanecer atuando e deixando o clima mais seco nessa região. A massa tropical atlântica, ela se origina aqui próximo ao Trópico de Capricórnio. Ela vai exercer grande influência no litoral brasileiro e, em função de se originar no oceano, ela também vai trazer a umidade para o interior do continente. E a última massa que influencia no clima do Brasil é a massa polar atlântica, que é uma massa de ar fria, pois se origina em área fria. Vai atuar no inverno, principalmente aqui na região sul, trazendo chuvas e queda de temperatura. Esses dois mapas aqui do Brasil, gente, eles são para mostrar um pouco da pluviosidade, né? Da precipitação. O que é a precipitação? É toda a água que cai do céu no formato de chuva, granizo ou neve. E aí nós temos pluviômetros que fazem a medição de quanto chove em cada uma das áreas do Brasil. E aí a gente observa o que? Áreas com mais de 2.500 milímetros anuais, né? Áreas bastante úmidas e áreas bastante secas. Quando observamos aqui a temperatura média anual, a gente observa o quê? Que na região sul a gente tem uma média anual bem mais baixa do que a média anual da região norte, da região nordeste e até mesmo do centro do país. E aqui então o mapa com os tipos de climas do Brasil, certo? Nós temos aqui na região norte do país o clima equatorial úmido,
No interior da região Nordeste, nós temos o clima tropical semiárido. Na região sul do Brasil, nós temos o subtropical. Temos aqui o litorâneo úmido com forte influência do Oceano Atlântico. Temos essa região aqui tropical de altitude, né? Que a altitude vai influenciar no clima dessa região. Por mais que influencie, pessoal, não é uma altitude gigantesca, né? Não é uma coisa que a gente possa comparar a Cordilheira dos Andes, por exemplo, tá? É uma altitude que em algumas áreas vai ser um pouco mais elevada, mas não chega a ser grandes cadeias montanhosas, certo? E aqui, pegando a região central do Brasil, centro-oeste, parte do nordeste, né? Nós temos o clima tropical, certo? Vamos agora para cada um dos tipos climáticos com mais calma. Aqui, gente, clima equatorial. Primeiro, vou mostrar aqui para vocês. Esse tipo de gráfico recebe o nome de climograma. Nós temos barrinhas que representam a precipitação em todos os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? São 12 barrinhas. Aí temos aqui a quantidade de precipitação em milímetros, né? A chuva a gente mede em milímetros. E aqui temos a temperatura que medimos em graus Celsius, então a temperatura média de cada um desses meses, certo? Esse climograma aqui é de clima equatorial, né, com elevada pluviosidade, superior a 2.500 milímetros anuais, e a amplitude térmica nessa região ela é bem baixa, tá? É pouca a variação anual, certo? Então, clima equatorial que ocorre na região norte do Brasil. Temos aqui o climograma da cidade de Goiânia, no centro-oeste do Brasil, que a gente observa uma precipitação menor, né? E principalmente aqui nos meses de inverno, essa precipitação ela é bem menor, tá? A amplitude térmica anual vai ser maior em função da continentalidade, né? E vai se ter duas estações bem definidas: o verão chuvoso e o inverno seco, certo? Então, temos duas grandes estações bem percebidas. No clima litorâneo úmido, nós temos então as chuvas concentradas no inverno, né, que é uma maior concentração de chuva. O índice pluviométrico fica em torno de 1.500 a 2.000 milímetros por ano. E a gente observa também que a temperatura não varia tanto. Ela se mantém mais constante. Claro, dá uma diminuidinha no inverno, mas se vai pensar, essa diminuidinha é de 5 graus, certo? Então, aqui, clima tropical de altitude. Já vamos ter a influência da massa tropical atlântica, que é úmida. No inverno, a gente vai ter a influência da massa polar atlântica, que vai reduzir as temperaturas. A gente observa aqui que a média já é em torno de 20 graus Celsius e ela reduz no inverno. Tem o índice pluviométrico, né, acima de 1.700 milímetros. Os verões são menos quentes e os invernos mais frios. Os verões menos quentes comparando com o próprio clima tropical, certo? Aqui, então, um climograma do semiárido. A gente observa como as chuvas são bem reduzidas, né? Às vezes fica em torno de 750 a 500 milímetros, podendo até ser menos chuva, isso anual, né? E as temperaturas são elevadas durante todo o ano. Só uma curiosidade, gente, a definição de clima desértico, né, que esse aqui é o semiárido,
mas a definição de clima desértico, que não temos no Brasil, é menos de 250 milímetros por ano. Clima subtropical, nosso clima aqui da região sul, né, que ele tem as estações definidas e as chuvas bem distribuídas ao longo do ano. A gente observa aqui uma distribuição mais homogênea das precipitações. A amplitude térmica é bastante grande, amplitude térmica anual. Nós podemos ter a formação de geadas, né? Geada. A gente tem o verão quente e o inverno rigoroso. E pode, inclusive, ocorrer neve nas áreas de maior altitude. Aí, então, gente, a gente passa para o conteúdo de bacias hidrográficas. O que é a bacia hidrográfica? É toda a área drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Então, toda a área que está dentro desse tracejado amarelo, toda chuva que cair aqui vai escoar para esse rio principal, certo? Então, o rio principal tem sua origem na nascente, né, as nascentes da água. Tem os afluentes, que são rios menores que vão desaguar no rio principal. Tem o leito, que é o curso que o rio faz, né, o espaço que é ocupado por essas águas. E os interflúvios, também chamados de divisores d'água, são essas áreas mais elevadas que vão dividir uma bacia hidrográfica da outra. Tudo que chove aqui vem para essa bacia, o que chove aqui já vai para outra bacia hidrográfica. E aí, onde o rio termina, né, ou seja, onde eles desaguam no mar ou em outros rios, é a sua foz. Aqui, gente, temos um rio visto num perfil. Então, eu tenho as nascentes dele, eu tenho o curso superior, o curso médio, o curso inferior. E aí, aqui eu já tenho uma foz em delta, porque eu tenho esses depósitos aqui de sedimentos formando essas pequenas ilhas, tá? E aqui é a foz do rio. Então, as partes mais elevadas nós chamamos de montante, e as partes mais baixas, mais próximas à foz, nós chamamos de jusante. Aí nós temos aqui os tipos de foz, né? Eu tenho a foz em estuário, né, com uma desembocadura larga, onde o rio lança suas águas no oceano sem maiores obstáculos, tá? Formando aqui muitas vezes uma mistura da água doce com a salgada, deixando a região aqui no entorno com uma água salobra. Eu tenho a foz em barra, né, que os rios carregam grande quantidade de sedimentos e aí formam-se obstáculos na saída da água, né, formam barras mesmo, que acabam dificultando a saída da água. E eu tenho a foz em delta, onde se formam pequenas ilhas em função dos sedimentos que são carregados pelo rio. E aí, entre esses depósitos, nós temos vários canais. Aqui, gente, esse mapa é um mapa das regiões hidrográficas do Brasil. Tá? A gente observa aqui a magnitude da região amazônica, né? Tendo em vista que o rio Amazonas ele não nasce no Brasil, né? Suas nascentes estão em água de degelo. Temos aqui a bacia Tocantins-Araguaia, que é totalmente brasileira. Temos a bacia do Rio São Francisco, né, que nasce em Minas Gerais e deságua, que abastece grande parte do Nordeste, né, já deságua em águas nordestinas, e que sofreu com a transposição, né, e o barramento em função de uma série de construções de usinas hidrelétricas. Então, é um rio que tem sofrido bastante com a ação antrópica. E aqui, pessoal, tem um mapa com a localização dos dois grandes aquíferos brasileiros, né, que são águas que ficam armazenadas subterraneamente. Aqui o aquífero Guarani, tá? Que ele também está em terras subterrâneas de outros países, como Uruguai, Argentina ou Paraguai, tá?
e a quantidade de estados brasileiros que ele abrange também é bem interessante. E aqui o aquífero Alter do Chão, tá? Que se localiza na região norte do Brasil. Certo, galerinha? Então, obrigada pela atenção. Para mais conteúdos geográficos, sigam o Instagram @geografialinda, certo, galerinha? Um beijo, até a próxima!